Olá pessoal, a gente está começando aqui mais uma transmissão ao vivo do nosso grupo Estágio e Emprego RHIDP, não é? Esse grupo ele tem como proposta divulgar vagas na área de RH e na área de DP, vagas para estágio e vagas também, vagas profissionais. Essa palestra é mais uma das palestras da nossa série de palestras gratuitas que tradicionalmente, anualmente, a gente divulga aqui no nosso grupo, não é? É importante falar que temos aí o apoio da RH Fácil, que é uma consultoria de gestão de pessoas, que atua dentro e fora do Brasil. A empresa tem clientes no Brasil inteiro, não é? Predominantemente no eixo Rio-São Paulo. Além dessa atuação, existe a divisão de cursos para profissionais de RH, estudantes e profissionais, né? Cursos como DP, rotinas e práticas, formação de analista de RH, cursos mais especializados como especialista em treinamento, gestão de RH em empresas familiares, enfim, cursos muito valiosos para a formação e para o desenvolvimento do profissional, né? A intenção dessa palestra, que não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, é falar de um dos 3 pilares de quem busca uma nova colocação ou quem está buscando a sua primeira oportunidade, não é? A gente chama de 3 pilares da empregabilidade. O primeiro é a parte de currículo, porque se você não é chamado, é porque provavelmente você está tendo um problema com esse importante documento, que é o currículo, e é algo muito curioso, porque muitas pessoas não possuem um currículo bem redigido e, curiosamente, muitos estudantes e profissionais de RH. Eu acho que as pessoas deveriam sair da universidade já sabendo formular um currículo. E, ao mesmo tempo, nós somos bombardeados o tempo inteiro por propostas de currículos, muitas vezes propostas realizadas por pessoas sem nenhuma experiência na área, e, obviamente, você vai ter um currículo totalmente inadequado, né? Então, eu falava que são 3 pilares, basicamente. O primeiro pilar é o currículo perfeito. Então, você precisa ter um currículo independente da sua solidez em termos de qualificação. Você tem que ter um currículo bastante interessante, porque é ele que vai chamar a atenção do recrutador, do dono da empresa, do gerente, né? Não é só o profissional de RH que vai analisar esse currículo, mas sim pessoas interessadas em contratar um estagiário, etc. Ok? Então, essa palestra é direcionada para pessoas que trabalham na área de RH ou que pretendem trabalhar. Então, eu falava dos 3 pilares. Um é o currículo, o primeiro passo, né? Então, a palestra de hoje vai dar 5 dicas de como tem que ser o seu currículo, caso você não tenha experiência ainda suficiente ou não tenha nem uma história profissional ou ainda nem terminou a universidade, etc. Né? O segundo pilar, obviamente, se você for chamado, você tem que se sair bem diante de um recrutador, de um entrevistador. Esse não é o tema do nosso encontro aqui, né? E o terceiro pilar, que é a parte de se manter na empresa. Às vezes a pessoa ela é chamada, ela consegue passar muito bem durante uma entrevista e não sabe lidar com a oportunidade que está diante dela. Então, você tem esses três pilares tão importantes, né? Então, vamos começar a falar do seu currículo, né? A primeira dica que a gente dá, que é uma dica que vai na contramão de todos os conselhos existentes, é o seguinte: o seu currículo, ao contrário do que 99,99% das pessoas colocam, ele tem que ter uma foto.
e uma boa foto. Uma foto tirada de uma forma profissional. Eu não estou dizendo que você vai contratar alguém para fazer isso. Se você puder, é ótimo, né? Uma foto produzida, porque a sua imagem. Às vezes, um recrutador ele lembra do currículo, principalmente em função de uma foto e de toda a formatação dele. Então, um currículo ele tem que ter um design, ele tem que ser um currículo interessante, um currículo que a pessoa olhe e fale, uau, que currículo bonito, né? E eu não estou falando aqui, porque as pessoas hoje geralmente tentam entrar nessa polêmica de mostrar beleza. Eu não estou falando disso, estou falando de profissionalismo. Então, ter um currículo profissional, uma foto profissional, com uma roupa adequada, não é? Com a maquiagem adequada, no caso das mulheres, né? Os acessórios adequados. Então, uma foto bastante interessante, uma foto que a gente, inclusive, recomenda que seja uma foto com um sorriso, né? Uma foto simpática, que a pessoa olhe e diga, uau, essa pessoa, ela parece ser simpática, né? Então, olha para o seu currículo nesse momento e pensa, ele tem uma foto? Ele é um currículo com design bacana, um design interessante, um currículo que chama a atenção? Então, tá aí a primeira dica, né? A segunda dica é, o seu currículo precisa ter um objetivo. Eu vejo no dia a dia de uma consultoria currículos com objetivos os mais fora de propósito possível. Contribuir para a organização, blá, blá, blá. A empresa ela não quer saber desse blá, blá, blá. A empresa basicamente quer saber qual o cargo desejado. Qual é o cargo que você deseja. Um estudante de RH, provavelmente ele vai estar buscando um estágio na área de RH, ou um cargo mais baixo, né? Auxiliar de RH, assistente de RH. Né? Às vezes a pessoa já tem uma experiência na área e ela já está gabaritada, mas ela está fazendo uma graduação ou até um MBA. Então ela pode ser um pouco mais ousada e colocar lá analista de RH e tudo mais. Mas o ponto é o cargo que você deseja. Esse é um ponto bastante importante. Eu estou indo nos focos principais do currículo, mas eu não estou dizendo que os outros pontos não tenham que existir, né? O bairro onde você mora, etc. Esse não é o objetivo da nossa conversa aqui, né? Se você não tem experiência, uma coisa que eu quero saber de você, por exemplo, qual foi o tema do seu TCC, né? Da sua monografia, né? Se esse tema está alinhado com a preocupação, a preocupação das empresas na questão da gestão de pessoas. Então, um dos grandes erros dos estudantes é tentar buscar o caminho mais fácil, quando o assunto é esse trabalho final. Então, você tem que caprichar. O que as empresas estão esperando da área de RH nesse momento? Então, você tem que estudar esse assunto e valorizar ele no momento em que você está se envolvendo com essa questão. Então, no currículo, existe um espaço, abra um espaço, né, para falar do seu foco no TCC. Então, isso é bastante importante. Eu quero lembrar também que no final dessa palestra, eu vou dar espaço para perguntas, ok? Perguntas que tenham a ver com o nosso tema. E lembrando que esse grupo é exclusivo para estudantes e profissionais de RH, ok? Então, tá aí mais uma dica que é o TCC, ok? Bem, você não tem experiência, mas você precisa, desde o início, estar presente na cena de RH, né? Na área de RH. Então, você escreve artigos? Você escreve artigos para sites, revistas, etc., sobre gestão de pessoas? Você é estudante. Mas, se você é estudante, você já estudou alguns assuntos. Em teoria, você deveria dominar esses assuntos, tecnicamente falando. É possível alguém que só estudou
um assunto, dominar esse assunto mais do que alguém que tenha vivência nele. Você sabia disso? Então, eu estou falando de dedicação ao estudo. E aí, eu faço uma pergunta que você não precisa responder agora. Como é que é o seu envolvimento nas aulas que você participa, né, ou participou? Você é aquele estudante que tem um trabalho de grupo, você não se envolve, só coloca o nome, ou colabora muito pouco, ou pesquisa muito pouco? Você se antecipa às aulas, estuda antes e quando chega na aula impressiona o professor? Qual é o seu perfil, né? Então, eu acho que se você escrevesse, no mínimo, um artigo a cada 90 dias e publicasse no LinkedIn, eu falo artigos interessantes, inovadores. Então, não adianta falar, por exemplo, de rotatividade, de coisas que todo mundo fala, de clichês, de caminhos fáceis. Eu falo de você escrever com originalidade, de mostrar coisas que as pessoas não estão vendo. Então, um espaço para um currículo de alguém sem experiência, também existiria um espaço para artigos publicados, ok? Então, essa aí é a minha próxima dica. Então, o artigo mostra o seu envolvimento real com a área de RH, né? Outro ponto importante que eu destacaria, eu acho interessante porque as empresas elas não pedem histórico, né, escolar ou coisa parecida, né? Mas na sua faculdade, no seu MBA, onde é que você é bom? Onde é que você é boa? Quais são as suas maiores notas? Quais são os seus envolvimentos mais importantes? Então, você pode destacar. Então, por exemplo, se você é uma estudante de psicologia, você pode destacar as matérias que você já fez no curso de psicologia, alinhado com a área organizacional, psicologia organizacional, técnicas de entrevista, recrutamento e seleção, treinamento, falar de trabalhos que você apresentou dentro dessa linha, não é? Então, essa aí é mais uma dica para você, ok? E, finalmente, para a gente encerrar essa curta palestra, e eu vou depois abrir para perguntas, livros, né? Você está pretendendo ser uma estagiária de psicologia. A pergunta é, quais são os últimos livros de RH que você leu, não é? Nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses. Os livros que você leu falam muito sobre você, a sua sofisticação teórica, o seu conhecimento técnico, isso fala muito sobre você. Então, é uma forma também de avaliar alguém sem experiência. E aí eu vou dar um bônus, né, nessa palestra, que é a parte de cursos, né? E eu destacaria os cursos presenciais. É um erro o estudante ele sair da universidade, né, sem fazer pelo menos 3, 4 cursos extras. E eu não estou falando de cursos à distância. Esqueça os cursos à distância. Eu estou falando de cursos reais, cursos presenciais, cursos sólidos, cursos realizados por grandes profissionais da área de RH. Então, eu olhar um currículo de um estudante sem ter feito nenhum curso extracurricular, isso não é um bom passaporte para você disputar as melhores vagas. Eu estou falando das melhores vagas, ok? Então, vou abrir rapidamente para perguntas, para a gente poder encerrar. Quem aqui gostaria de fazer alguma pergunta para a gente responder aqui ao vivo agora? Eu vou dar 3 perguntinhas, é só escrever na parte aqui de comentários, para que a gente possa responder. Enquanto você digita aí a sua pergunta, para que a gente possa encerrar a nossa transmissão, eu quero dizer que nós estamos começando uma série de palestras sobre currículos para pessoas sem experiência, porque é o primeiro pilar. Se você não está sendo chamada hoje para entrevistas e você tem mandado currículo, fatalmente você tem um problema no currículo, né? Então, lembre-se disso e
e faça uma modificação. A gente vai, nos próximos dias, dar continuidade a esse assunto aqui. Tá? A Sandra Lino está perguntando quais os livros que você indica. Você mora onde, Sandra? Você mora no Rio? Me diga. Porque, assim, livro é explorar. Você ir, por exemplo, numa livraria Saraiva, é isso que eu te recomendo. Vá lá na estante de administração, na estante de recursos humanos e folheie livremente os livros. Explorar os livros. Vá a uma boa biblioteca, se você estiver no centro do Rio, se você estiver no Rio, uma biblioteca do Banco do Brasil, por exemplo, e pegue livros e folheie, e leia, e pesquise. Hoje você, no seu celular, lá no Google Play, você pode baixar as primeiras páginas de vários livros da área de RH. Então, a questão não é as dicas, a questão é explore a área de RH. Tá? Você está dizendo aqui, da Baixada Fluminense. Então, provavelmente pela região, deve ter bibliotecas ou um shopping. Mas o ponto é, vá a uma livraria Saraiva. É o que eu recomendo. Tá? Thaís, não tenho experiência na área e me formei. Qual o primeiro passo que devo dar? Bem, tem que ver, Thaís, o seu histórico, né? Qual é o seu histórico profissional? Os livros que você leu, assim, a questão não é só o currículo, é o que você sabe. O que você domina, porque você tem que sair da universidade dominando algum assunto. Então, esse é o ponto. Para te ajudar um pouquinho mais, manda através aqui da nossa página o seu currículo para eu dar uma olhada, tá? É isso aí. Então, a gente vai encerrar. Até a próxima palestra. Bacana? E se você gostou, vai na parte lá de avaliações. Faça uma avaliação bacana para a gente, né? E acompanhe aqui o nosso grupo. Um forte abraço para todo mundo. Até logo. Tchau, tchau.